Então vamos lá, né? Aqui tem o livro da EDB, a coleção Rotas, né, de Ciências, nono ano. A gente vai ver o capítulo 9 da origem e evolução da vida. Então aqui, ó, a gente tem a distribuição, né? Os capítulos a gente vai acompanhar um por um para ver o que ele está tratando aqui, né? No caso, aqui a gente tem a origem e a evolução da vida, né? A gente pode ver que tem aqui parece uma folha, não é? Aí na verdade ele coloca aqui, ó, até bufar aqui pra gente ver direitinho. O que é isso aqui, né? Vista da face ventral da asa de uma borboleta da espécie, aí ele dá o nome da espécie aqui, né? Camuflada entre folhas. A gente pode ver, ó, que parece uma folha. E a gente tem umas marquinhas aqui, ó, né? Isso aqui vai ser importante para o capítulo, tá bom? Ele vai explicar aqui, né? Que ela é considerada neotropical, né? E pode ser encontrada na região amazônica, aqui na região mesmo, né? A parte inferior de suas asas apresenta as manchas prateadas, que se assemelham a fungos encontrados em folhas de árvores, né? Aparência vantajosa, já que comumente ficam paradas em cima delas para se alimentarem, o que as deixa vulnerável para predadores. Bom, então, vai tentar responder o capítulo aqui. Observar a borboleta é inevitável se perguntar de que forma essas características tão específicas surgiram e como elas se mantêm ao longo das gerações dessas espécies, né? Aí vai falar, cada espécie hoje existente no planeta possui uma história, né, evolutiva, e as histórias dos seres vivos apresentam pontos comuns em razão das características herdadas. Bom, essa primeira parte aqui. Aí a gente avançando no livro de vocês, ele vai falar sobre a era da sopa, né? Ele vai falar um pouco da sopa em si, né? Mas como funciona? Por que ele fala da história da sopa? Porque ele vai falar aqui, ó, ele vai colocar aqui no final, né? Se não fosse pela sopa primordial, não estaríamos todos aqui. Ele vai colocando, né? Ele mostra a imagem de como era na Terra primitiva, né? Na teoria. No início de formação do nosso planeta, os mares quentes, né, e grande quantidade de elementos químicos originaram a sopa primordial, né? E que ele coloca o que é primordial, né? É algo, é a origem de algo, né? Origem e significa primitivo também, né? Nela é que surgiram os primeiros seres vivos, de acordo com a teoria, né? Ele coloca que os primeiros seres vivos foram formas de vida muito simples, capazes de se alimentar do caldo de nutrientes existente na sopa primordial. Beleza? E aí tem algumas questões aqui e a gente já parte para o texto mesmo, né? O que nós temos? Teorias sobre a origem da vida na Terra, tá bom? O capítulo 9 é muito disso, de origem e da evolução, tá bom? Então, como é que seria aqui? A pergunta, né, como surgiu aqui, ó, vou sempre apontando aqui para vocês, como surgiu a vida, essa pergunta esteve presente no pensamento desde a antiguidade. E aí ele vai colocar elementos da cultura, a crença dos povos. Muitas delas foram formuladas observando a natureza e o dia a dia, né, o cotidiano, ele coloca aqui. O ponto aqui, né, o primeiro a ser destacado é a questão da abiogênese. O que seria a abiogênese? O A aqui vem de negação, tá bom? Então a gente vai entender. O primeiro a falar da abiogênese foi o de Aristóteles, que se estendeu por muitos e muitos tempos. Tá bom? Demorou muito, é o que ficou sendo aceito. O que o Aristóteles defendia, né? Que os seres vivos surgiam espontaneamente a partir da matéria inanimada, ou seja, de algo inanimado surgiam os seres vivos também, né? Sob determinadas condições, tá bom?
Dessa forma, por exemplo, os sapos e as rãs, que é destacado aqui, ó, poderiam surgir das lamas lá dos brejos, ou os ratos se formariam a partir de alimentos em decomposição. Tá bom? Então, tudo isso era colocado, e essa teoria ficou conhecida como a geração espontânea ou a abiogênese. Tá bom? Foi amplamente aceita até o século XVII. Gente, século XVII é até os anos de 1600 e final de 600, né? 1680, 90 e o ano máximo 1700. Tá bom? Por ali. Só que, né? Por quê? Porque aí um dos pesquisadores que desconfiou daqui, ó, da teoria da abiogênese, né, foi o Reid, né, o Francisco Reid, daqui, né. Aí ele ao observar que moscas pousavam em alimentos, né, cadáveres ali de animais, ele se perguntou se as larvas não se originavam apenas de minúsculos ovos depositados nas moscas. Vamos lembrar que era uma época que não tinha microscópio, não se sabia exatamente sobre os micro-organismos, porque não se via, né? Então, havia esses fatores, né? Para responder essa pergunta, ele vai elaborar esse experimento, importante para a prova, né? Qual foi o experimento que o Reid colocou para isso, né? A gente tem aqui, ó, a representação esquemática do experimento do Francisco Reid, que colocou em xeque a teoria da abiogênese no século XVII. Beleza, aí tá aqui, ó, a carne é colocada no vidro, né, nesse pote de vidro, só que um aberto e o outro com gaze, porque a gaze, vocês já viram lá da drogaria, né, que a gente coloca em ferimento, ela é um pouco aberta, tem um material que o ar passa, tá bom? E aí, depois de um tempo, a gente pode ver que a carne vai entrar em decomposição, ela entra em decomposição, só que surgem moscas aqui dentro. Só que na que estava com a gaze, né, as moscas ficam em cima, porque vai ter o cheiro, né? Só que embaixo não tem mosca. Tá bom? E aí tem aqui a foto dele, né, um desenho. Outros cientistas da época reproduziram, né, essas experiências, né, e obtiveram resultados semelhantes, que fortalecendo a conclusão de que os seres vivos não se formam espontaneamente. Então pensem também que não é de repente, né? São feitas várias coisas até que finalmente, imagina, foi um pensamento desde antes de Cristo, lá por Aristóteles, até os anos ali, né, no século XVII, no começo, né, do século XVII, que há essa mudança aí, né? Então, foi muito tempo, imagino, dizer agora que os animais, eles não surgem espontaneamente, né? Ele coloca, né? Não foram espontaneamente a partir da matéria viva. Contudo, a origem dos seres vivos microscópicos ainda era incerta. Bom? Então, aquilo foi, se perguntarem tudo, o Reid fez o experimento lá do pote, né? Esse pote aqui, para derrubar a teoria da abiogênese, beleza? Da abiogênese. Aí a gente tem a teoria da biogênese, sem o A, que o A é de negação, né? Então, biogênese. Então, após anos de experimentos e debates, os argumentos dos cientistas que defendiam a biogênese foram fortemente invalidados. Então, não tinha mais por que as pessoas acreditarem da abiogênese depois de tantas experiências na área científica, tá bom? Porque sempre vai ter pessoas, né, que vão acreditar, mas fora da área científica, né? Como é o caso hoje em dia da Terra plana e tal, que sempre não é mais por volta da questão científica, já é por outros pontos. Mas na questão científica já tá claro, né? Esses pontos. Então, ó,
qual foi o ponto final aí para derrubar essa questão do Louis Pasteur, né? Aqui, ó, em 1862, aqui é século XVII, tá bom? Século XVII. Ele defendia a ideia de que minúsculos seres estariam presentes no ambiente ao nosso redor, inclusive no ar, e essa seria a fonte de contaminação de um alimento ou organismo. Porque não se sabia porque um alimento que decomposição, não é porque ele faria mal. Ninguém tinha ideia, ou não se sabia comprovadamente que tinha micro-organismos, né? E aí ele fez um experimento, que é muito importante vocês ficarem atentos aqui, ó. 3 pontos aqui, ó. Em um balão de vidro, um caldo de carne foi fervido para eliminar esses micro-organismos. Aí o caldo se tornou um líquido esterilizado, então não tem nada lá de ser vivo, ficando em repouso para esfriar. Aí depois de alguns dias o caldo estava em decomposição. A gente viu que ele viu que ficava podre, né? Ficava em decomposição mesmo, né? E aí se tinha de que o ar havia contaminado o caldo. Então o ar levou micro-organismos lá para dentro. E aí se a gente for para o segundo aqui, ó, onde está aqui, ó, em outro balão um caldo de carne foi fervido, esterilizado do mesmo jeito. Só que aí, após a fervura, o gargalo aqui na ponta, ele foi fechado, né, no ambiente externo. E aí o caldo se manteve esterilizado, pois não houve, né? Então aqui dentro vai continuar normal, a vácuo, né? O esterilizado. Aí para não ter contato com ar é o a vácuo, né? Que aí não vai ter micro-organismos e vai se manter por muito mais tempo, né? Por isso que não foi contaminado. Só que interessante, o ponto principal aqui, a experiência do Louis Pasteur, é essa boca é o pescoço de cisne. É a chave aqui, é o ponto-chave que vocês precisam ver. O caldo de carne foi colocado nesse balão com um gargalo comprido, né, e curvo. E aí, ó, esse aqui é a chave, porque ao resfriar, que tá quente, né? Aí o vapor vai saindo aqui pelo vidro até sair aqui. Só que ao resfriar, o vapor ir saindo, vai condensando aqui, vai virando líquido aqui no gargalo, né? Aqui nessa parte. E aí vai criando uma barreira líquida. Vai criando uma barreira líquida aqui, que aí os micro-organismos não vão conseguir subir isso aqui, né? Vão ficar aqui. E aí o que acontece? Alguns balões foram mantidos intactos e o caldo permaneceu esterilizado. Então ele continuou sem aparecer nada. Então não surgiu nada ali. Ou seja, ficou sem os micro-organismos. Tá bom? Só que nos outros experimentos, nos outros lapotes, se rompeu aqui em cima esse pescoço, né? Se rompeu. E aí o que aconteceu? Aconteceu como foi o primeiro caso aqui em cima. O líquido se contaminou, né? Por causa dos micro-organismos presentes no ar. Tá bom? Então, olha aqui, ó. É uma ilustração esquemática simplificada do experimento de Louis Pasteur, considerado o responsável por derrubar de vez a teoria da abiogênese, e aí já é no século XIX, tá bom? Século XIX. Então, é a partir do século XIX que tudo vai se encaminhar. Então, até o século XVII, né? Ali, a teoria da biogênese, tudo ok, mas a partir do século XIX a gente tem aqui a teoria da biogênese, pegando de verdade força. Aí, com experimentos, Pasteur, a origem de um ser vivo passou a ser explicada na comunidade científica pela teoria da biogênese, que um ser vivo sempre surge sempre de um outro ser vivo pré-existente. Então foi assim, né? Os seres vivos surgem por meio da reprodução e não espontaneamente a partir da matéria sem vida, beleza? Então, uma bactéria surge de uma bactéria que se divide em duas,
Bananeira surge do fragmento do caule de outra bananeira ou de uma semente. Uma minhoca se forma a partir do acasalamento de duas minhocas e assim por diante. Vai ter um ser vivo pré-existente. E aí está aqui uma imagem aqui, tá bom? Esse foi o primeiro ponto aqui. Deixa eu passar. Tá. Então a gente viu aqui a questão da biogênese e da biogênese, beleza? Então eu vou continuar no próximo vídeo para a gente avançar para evolução química e a origem dos seres vivos.